Olá, eu me chamo Manuel de Araújo Mota e curso Engenharia Elétrica na Universidade Federal do Ceará. Bem, nessa apresentação eu vou trazer a prática 3 da disciplina de Eletrônica Digital, que trata basicamente de codificadores e decodificadores. Bem, é uma introduçãozinha da minha apresentação, vai ser basicamente eu vou falar sobre display de 7 segmentos, vou falar sobre os circuitos integrados 7446 e 7447, esses dois decodificadores. E vou falar de um codificador, um conversor binário para Gray. Além de, em paralelo a isso, mostrar a simulação do Proteus, realizada no Proteus, e as simplificações realizadas em uma tabela do Excel. Bem, no primeiro momento, a gente precisa saber que para acionar o display de 6 segmentos, a gente tem 7 saídas, e a partir das 7 saídas, a gente consegue, da manipulação dessas 7 saídas, a gente consegue ligar o display. O display de 6 segmentos ele é composto por legs, quais eu vou mostrar agora no Proteus. Bem, a gente pode ver aqui o display de 7 segmentos. Ele é composto por esses 7 legs aqui dentro, né? E fisicamente ele tem um outro legzinho aqui também. Bem, basicamente ele funciona realmente como legs. A gente precisa adicionar resistores em cada um dos pinos para fazer essa ligação. Tem dois tipos, no caso o anodo comum e o cátodo comum. O anodo comum ele vai ligar quando as entradas forem zero, ou seja, aqui a gente precisa da alimentação de 5 volts. E o cátodo comum ele vai ligar quando as entradas forem 1. Então aqui a gente trocaria por um GND. Mas no caso a gente está tratando de um anodo comum, então não tem como se preocupar em relação a isso. Voltando aqui na tabela, a gente vê que a gente precisa fazer uma contagem de 0 a 9. Então a gente tem aqui os números em binário, e a partir dos números em binário a gente tem que fazer as relações de saídas de modo que liguem o número respectivo no display. No caso 0, ele vai deixar todos os pinos do display ligados, menos 1, o G, que no caso é o pino central. Essas informações podem ser vistas no datasheet no próprio datasheet do display de 7 segmentos escolhido. Bem, agora partindo para a simplificação. A partir desses bits aqui para 1 e para 0, considerando também que, como temos 4 bits, essa contagem teoricamente vai até 15, a gente pode incluir também o x nas equações, no mapa de Carnot. Agora eu vou mostrar o mapa de Carnot lá no Excel, que está fazendo essa simplificação. Aqui a gente tem o código BCD para 7 segmentos, né? A gente pode ver aqui basicamente a tabela criada. A tabela criada é assim como mostrado no slide. A partir dela a gente pode extrair as informações para construir o nosso mapa de Carnot. No caso, são 7 mapas de Carnot. A gente pode ver aqui no A, né, os bits aqui. Onde for 1 a gente coloca 1, onde for 0 a gente coloca 0, e os que sobrarem a gente coloca x. Eu fiz esse procedimento para todos os outros mapas, e a partir deles eu fiz a análise para descobrir o resultado. No caso desse A, a gente tem aqui esses dois aqui, né? A gente pode fazer um par, visto que esse x aqui ele é don't care, o que resulta em C, B barra, A barra. E somando com essa outra simplificação, que no caso vai dar D barra, C barra, B barra, A. A partir disso, eu fiz as outras simplificações. Para o B, a gente pode ver aqui, para o C, pegando esses dois à ponta, para o D, pegando esses dois pares aqui e esse único, para o E, que eu vou pegar esse principal, vai dar B barra A, essa quadra aqui, que vai dar CB barra, essa outra quadra aqui, que vai dar D barra A. Para o F, mesmo procedimento, eu vou pegar essa linha aqui, esses dois pares aqui da lateral, e esses dois aqui. E a partir deles eu consigo essa equação. E por último, G, que eu vou conseguir pegar dois pares. Bem, e a partir disso eu consigo fazer as equações. Aí essas equações vão estar aqui
no circuito, né? Vocês podem ver aqui, circuito para G, circuito para F, circuito para E, circuito para C, circuito para B, circuito para A. No caso eu reutilizei alguns circuitos já feitos, né? Porém, isso numa montagem prática realmente seria muito menor, porque aqui, para facilitar, eu repeti alguns barrados, né? Do A barra, o B barra, porém, no caso só teria suficiente um CI com nó, só teria 4 portas, então seria suficiente para fazer a simulação. E a partir disso, eu vou iniciar a simulação para mostrar aqui no display a conversão. No caso ele vai mostrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Como eu coloquei de onde quer, em outras combinações ele não mostraria nada. Bem, basicamente é isso. Agora voltando à apresentação, aqui eu tenho um circuito final, né, para uma futura análise. E aqui agora falando dos decodificadores. Aquele circuito ele pode ser resumido basicamente nesse CI, nesse circuito integrado, o 7447 e o 7448, os quais possuem a mesma pinagem, com a diferença do seu funcionamento, sendo o 7447 utilizados para display anodo comum e o 7448 para cátodo comum, de maneira que o display vai funcionar se você colocar 0 na saída, nessas saídas A, B, A até G, e o cátodo comum 7448 para quando você colocar a saída com 5 volts. No caso aqui a gente tem o pino de entrada, né, o pino de alimentação, VCC e o GND. Aqui os pinos de saída e os pinos de entrada, A, B, C e D. O 7448 e o 7447, eles também possuem algo em comum, que no caso são esses 3 pinos, os pinos 3, 4 e 5. O pino 3 ele é basicamente o pino de teste dos LEDs. Quando você colocar aqui no caso do 7447 0, ele vai ligar todos os LEDs da saída. No caso ele vai ligar todos os pinos da saída. E o RBO e o RBI são basicamente para quando você quiser adicionar mais displays e quiser deixar algo mais bonito, né? Se no caso 3 displays você vai mostrar se quiser mostrar o número 1, você pode mostrar tanto o 001 como 01 e o próprio 1. A partir deles aqui a gente pode fazer essa manipulação. Agora mostrando o funcionamento dele lá no Proteus. Aqui no Proteus a gente pode ver que a contagem é feita da mesma forma, né? E a partir disso a gente finaliza mostrando que esse circuito aqui realmente é mais interessante utilizar ele aqui dentro. Outra coisa, a gente tem aqui a questão do desafio, não, mas sim o código de transformar binário para Gray, o que foi realmente um desafio por conta do código Gray. O código Gray é caracterizado por isso, né, mudar um bit para cada transformação. Aí a partir disso eu integrei aqui na tabela, e na tabela binário para Gray a gente tem essas combinações, o que gerou esses 4 mapas de Carnot, que gerou essas 4 simplificações. E lá a gente pode ver, no Proteus, a gente pode ver a simulação. Na simulação a gente pode ver que vai estar ligando bit por bit, né, utilizando os Photoshop. E aqui a parte do próprio diagrama de tempo do circuito, né? A gente tem aqui o diagrama de tempo mostrando basicamente que realmente a gente está conseguindo ligar um bit por vez, sendo esses 3 aqui a saída e esses 3 primeiros a entrada. Lembrando que o mais significativo vai ser o D e o menos significativo o A. Bem, aqui o conversor binário para decimal, né? Bem, basicamente é isso. Obrigado pela atenção. A gente pode ver que realmente o uso de circuitos como o 7447 e o 7448 podem simplificar bem a nossa vida. E o uso de decodificadores e codificadores é algo bem presente, principalmente no caso dos codificadores, no caso do conversor de binário para Gray, o que pode ser estabelecido ainda para outros métodos. E basicamente é isso, e obrigado pela atenção.